noite. Boa noite. Então, bom, como eu estava falando antes, nós temos aqui Paulo Roberto Pires, que graças a ele nós temos aí dois livros que, né, correspondem ao não, que mais já se publicou, não sei se a gente pode considerar obras completas, né, Paulo? Mas que foi publicado pela editora Rocco, com 2 volumes, ele vai falar um pouco aqui para a gente, se chama Torquatalha, e o nosso querido Gilberto Gil, né, que eu vou apresentar como o parceiro de Torquato Neto. Aí eu não sei como é que começa. Fala do livro. Jogo rápido só para situar. Na verdade, não é obra completa, não. Acho que nunca vai ser obra completa. Mas foi uma tentativa de recuperar o máximo de coisas possíveis que estavam dispersas sobre Torquato, né? Logo depois da morte, o Ali Salomão e a Ana Duarte, que foi casada com Torquato, fizeram Os Últimos Dias de Paupéria, uma edição pequenininha com um disco, né? Tinha uma gravação sua, né? No disco. Você era violão com a Gal, né? E depois, nos anos 80, o Ali e a Ana fizeram Os Últimos Dias de Paupéria, aquele grande que todo mundo conhece, com o Torquato de Nosferatu na capa. Mas tinha muita coisa que tinha ficado solta, então foi um trabalho longo, basicamente, de organizar as coisas. A coluna do Sol, que se menciona num determinado momento que ele vem para o Rio, que chamava Música Brasileira, que é um documento assim, bastante jornalístico, né, ainda do envolvimento com a música, os poemas de juventude, alguma coisa solta, né, e a correspondência longa com Hélio de Sica, o Hélio de Sica em Nova York, e ele entre o Rio e Teresina, já numa crise bastante profunda. Então, os livros, né, que um se chama Do Lado de Dentro, que era o título que ele pensava para um livro de poemas, e o outro, esse Do Lado de Dentro, reúne, por assim dizer, a produção artística, né? E o Gelé Geral é a produção jornalística, os dois juntos. Todos esses títulos, Gelé Geral, óbvio, né? Torquatalha e coisas, são tirados dos escritos do Torquato. E eu acho que, falando rapidamente, eu acho que está tudo muito presente aqui no espetáculo, de diversas formas. A capa do Nosferatu, uma foto dele com o rosto pintado no sanatório de Teresina, então todas as coisas. Gozado, eu não lembrava desse fato de que ele tinha compartilhado com Teresina de novo o princípio do Voltou, fim, né? Voltou e se internou. Eu não me lembrava disso. Pensei que tinha sido só aqui no Rio. Não, ele voltou e se internou lá. E de lá tem algumas cartas para o Hélio de Sica. Bom. Eu não... Provavelmente até tenha sabido disso à época, mas não tinha registrado. Então é isso, o livro junto, essas coisas Gil fala. Ali, E aí, como é que vocês se conheceram? Foi em Salvador ou foi no Rio de Janeiro? Em Salvador. Salvador, quando ele tinha vindo de Teresina, não é? Enfim, aqui, na peça aqui está muito bonita, né? Está muito bonito, bem feito. Nas asas da Pané. E lá na Bahia, quando eu o conheci, ele já estava no meio, né, da turma. Ele já escrevia naquela época? Já escrevia. Nós estávamos trabalhando com o CPC da Uni, né? Eu estava como diretor musical do CPC, foi aí que eu conheci. Caetano era colaborador também, Capinã, né? Fazendo parte direta mesmo do CPC ali. Em Salvador, por acaso, fisicamente, do ponto de vista físico, a sede do CPC ficava no porão da minha escola, a escola de administração, para a qual eu tinha acabado de fazer vestibular, estava começando a estudar. Mas o Torquato escrevia poema na época, assim, mas música ele já fazia na época? Não. Música a gente começou a fazer no Rio, né? Já depois da vinda para cá. Foi a primeira inovação, foi. E estourou no rádio? Por acaso, coincidentemente com aquele incêndio da Record em São Paulo, a música... Tem uma lenda que
ocorre que a música estava tocando, eram 7 da manhã, logo bem cedo, a hora que o fogo começou, e parece que estava tocando essa música na hora. E daí ela, enfim, o locutor, o radialista que estava ao microfone da rádio naquele momento, resolveu tomar aquilo como um sinal, um signo, um símbolo. E aí passou enfim, toda a transmissão da rádio durante o dia todo, e o dia seguinte e tal, ficou com aquela música de fundo. Era uma louvação com o Torquato. Mas lá na Bahia, ele é muito amigo de Caetano, muito próximo de Bethânia. Bethânia tinha uma relação muito intensa com ele naquele momento. Duda, né? Machado, vários. E eu chegando também muito novo, Capinã, eu chegando, conhecendo, estava acabando de conhecer a turma também, e aí foi quando nós nos conhecemos. Mas nossa vivência mais intensamente foi aqui no Rio, lá na ladeira dos Tabajaras, né? Ele morava lá? Morou lá, ele e Ana, logo depois que se casaram. Se conheceram aqui, Ana era da Tijuca, né? Era da Tijuca, e, enfim, aqui eles se conheceram, e casaram, foram morar ali. Eu ia lá, fiquei muito, passava noites, tardes e noites lá, muitas vezes. Gostávamos, éramos muito próximos. Mas Torquato era difícil, porque como a gente vê aí na peça, né? Ele tinha uma exigência, por exemplo, eu era muito menino, muito ingênuo, muito clássico, assim, muito convencional. Eu era mesmo. Foram eles que me fizeram que eu acabei sendo, né? Fizeram de mim o que eu acabei sendo, porque se não... Mas é sempre assim na vida, ninguém se faz sozinho, né? Ninguém é um destino abstrato, né? Os destinos se concretizam na vida. E vida é compartilhamento humano. Ninguém é humano sem os outros homens, né? Sem os outros todos. Então, foram eles, mas Torquato e Caetano já eram muito assim, diferentes, né? E era preciso que eles fossem muito diferentes para que alguém como eu passasse a ser um pouquinho diferente também. E como é que é? Ele, na verdade, o Torquato, ele era mais poeta, né, praticamente, né? Não era como músico. Como é que entrou gozar na música? Como é que era? Ele compunha, você compunha a letra dele, ou ele começava? Como é que era essa parceria? Não, todas as músicas minhas com Torquato, todas, sem exceção, foram feitas sobre letras dele. Então ele escrevia a letra e você Minha musicava. Senhora, a Rua, a Louvação, Dia D, Geleia Geral, todas. Não, ele não tinha, ele não manifestou, pelo menos comigo, em nenhum momento assim, o desejo de começar pela música. Vou pegar uma música e fazer uma letra. Não. Até porque também no meu caso ele tinha manifesta admiração pela minha musicalidade, pelo lado assim musical. E ele tinha por todos, mas com o Edu, com todo mundo, os parceiros todos dele. Mas no meu caso ele apreciava muito a facilidade, a receptividade com que eu... Não tem problema não, vamos lá, vamos ver tal, a letra, qualquer coisa. E eu muito plural nos universos musicais abordados. Eu já era assim, com muita facilidade, gostava de mexer desde as coisas de raiz, né, baião, samba, etc., até as outras coisas que vinham depois. Então isso para ele facilitava também
habilidade dele em propor, jogava as letras assim, E ele que escolhia a mão. E ele que escolhia, digamos, as necessariamente, poesias. não, Então gostaria que você usasse essa ou tal. Não. Às vezes ele me dava assim 3, 4, 5, 6 letras diferentes, 3 propostas de canções diferentes, e eu escolhia uma, fazia. Era assim. Às vezes não, às vezes ele vinha com uma coisa, essa aqui, vamos fazer. Tá? Porque a impressão que eu tenho, um pouco uma provocação que eu queria fazer, é o seguinte, que a poesia dele já tem assim, uma musicalidade tão forte. Isso é que é engraçado. Né, que às vezes tem músicas, por exemplo, que dá a impressão que você só acompanha. Minha Senhora, por exemplo. Minha Senhora, o dia dele. Exemplo, ele é gozado. Torquato não cantava às vezes assim, cantarolava coisas assim, não tocava um instrumento, não tinha essa coisa por música, mas era muito musical, sensível, apaixonado pela música, né? Ele era poeta, mas uma paixão extraordinária pela música. E nossa geração toda, todos nós da nossa geração, fomos arregimentados para essa coisa da palavra cantada, né? É daí que vem, inclusive, eu acho um pouco essa força manifestada especificamente por essa geração, por esse período, né? Chico, Edu, André, ele, Caetano, não é? Capinã, eu, Milton. É por causa esse zeitgeist, esse espírito do tempo, né? Que era muito do canto-autor, do cantor-autor, do cantor poeta e músico. E todos que vieram participar, e esse é o caso do Torquato, eram isso, ainda que não exercessem os dois lados, a binaridade, né? Mas ele era muito musical, sim. Acho que a peça toda mostra essa convivência com a morte o tempo inteiro. O tempo na todo. morte, O tempo todo. nas letras, na vida. Como é que isso se manifestava? Olha, eu não desconfiava dessa coisa no Torquato. Esse impulso suicida, enfim, esse fascínio profundo pela negação, né, da vida. O tormento, quer dizer, a condição atormentada, particularmente atormentada dele na vida, isso dava para eu perceber. Mas eu não sabia que ele tinha essa coisa. Só depois da morte dele é que eu fiquei sabendo que, por exemplo, ele havia tentado umas 2 ou 3 vezes antes de conseguir. Né? Eu não tinha noção disso. Foi destruindo as coisas que estavam escritas antes da morte. Também, né? Começou a destruir tudo. Foi, né? Até que quebrou a máquina de escrever. Foi, né? Isso aqui no Rio. Aqui na Tijuca. Não, no apartamento. Na Tijuca. Isso. Na Tijuca. Que eu por acaso não visitei, não fui. Porque houve também uma coisa estranha na nossa relação, e não só no que diz respeito a mim, Caetano também, enfim, que foi o negócio, no exílio a gente se separou, né? No exílio a gente se separou. Quando talvez até por circunstâncias mesmo não é? Dos diferentes destinos. Eu e Caetano fomos para Londres e Torquato ficou em Paris, né? Um pouco. Ele foi primeiro com a Hélio Oiticica, né? Foi com Hélio, porque ele foi um pouco antes do AI-5. Não é? Foi... Não, do AI-5. Ele foi alguns dias antes que ele foi com do 13 Hélio, de, né? do 13 de dezembro. Do 13 de dezembro, né? Que ele foi para Londres, depois foi para Paris. Né? E aí foi que... porque Bressani, Sganzella, o Antônio Pitkov, enfim,
o Bivar, Antônio Bivar, todo esse pessoal, o Arthur Guimarães, o Jorge Malta, né? Quer dizer, todos nós nos encontramos ali em Londres, e Londres foi um pouco, não é, o lugar onde nós todos, alguns continuamos e outros começamos, né, nossas vivências comuns. E Torquato não foi para lá, não foi para Londres. Ficou em Paris, depois voltou logo, né, voltou para o Brasil. Não, alguma coisa causado, isso talvez já fosse um sinal da a separação do grupo, o distanciamento do grupo já como... Enfim, eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, não sou psicanalista em negócio. Mas ele nada não foi, disso, ele mas... não teve uma ruptura, assim, uma briga, não, um afastamento. Foi, há até um pouco, há um mito de que a gente teria isso, teria aquilo. Nunca briguei com o Torquato, nem Caetano nunca brigou com o Torquato, nem nada, não houve isso. Mas não teve um momento em que vocês do movimento, digamos, do tropicalismo, se passava mais em São Paulo do que o Rio? Não teve mas nessa Paulo, época ele estava lá. Estava lá, com vocês. Não, a época brasileira, 67, 66, 67. O período brasileiro foi integralmente vivido junto, né? Você acha que o tropicalismo nós todos foi mais paulista do que carioca? Foi, Caetano diz claramente, o próprio Torquato e o Capinã, todo mundo. São Paulo foi a fábrica, né? Foi o ABC. O ABC também valeu para isso, né? Para esse movimento operário, mas também um movimento literário, vamos dizer assim. Aquela coisa de ter aquela tamanha dimensão cosmopolita e ser a cidade agregadora das vertentes todas físicas e psicológicas do Brasil e tudo mais, e ser a cidade mais moderna, a maior cidade da América do Sul, né? Vivemos na maior cidade da América do Sul, do Baby. Acho que tudo isso foi, sem dúvida. E também a receptividade do mundo intelectual, do mundo artístico em São Paulo também já muito mais ligado, digamos assim, a um descolamento, né? A um início de descolamento do convencional e etc. O Rio também, nas artes plásticas, talvez, né? Com Hélio e Lígia e Pape, todos, né? e Antônio Dias, né? E todo mundo. Gershman e tal. Mas São Paulo mais a parte literária e musicalmente acho que se equilibravam tanto. E acho que mesmo na própria produção da Tropicália, do tropicalismo, o que vem de contribuição propriamente musical é tanto de lá quanto de cá. Né? Queria fazer uma pergunta aqui para você que é um estudioso, um pesquisador da obra de Torquato, você conviveu com ele. Uma pergunta que sempre me chamou um pouco a atenção, qual era o lugar do Torquato nesse movimento, né, do tropicalismo, que tinha a questão da alegria, de um certo otimismo, de uma vontade de viver, de todo um colorido, de uma recuperação de um verde amarelo e cores e tal. Nós temos Torquato, que fala que aqui é o fim do mundo, da tropical melancolia, da negra solidão, do adeus, do vou para não voltar. A gente vê que tem uma voz, não uma voz, aqui é o fim do mundo, eu, brasileiro, confesso meu pecado, meu degredo. Quer dizer, aquilo que nós, inclusive, tiramos a música, dela e pusemos um requiem. Ficou bonito, foi muito bonito. Não era uma voz dissonante em relação a toda essa alegria, essas cores? Mas não era assim, não. A dimensão trágica, do tropicalismo, da visão do Brasil, quer dizer, era muito claramente, quer dizer, essa visão
o desencanto com a própria incompletude da obra brasileira, os grandes equívocos, mesmo nas coisas maiores, como o homem cordial e a sociedade multirracial brasileira, quer dizer, coisas que tinham sido importantíssimas e que são ainda sustentáculos profundos de uma brasilidade, de um projeto, digamos assim, civilizacional nosso próprio, Gilberto Freire, Jorge Amado, enfim, toda a poesia, e Oswald, e tudo isso. Mas ainda assim, por mais que a gente encontrasse nesses elementos as suas integridades, quer dizer, e os seus papéis contributivos integrais também para a formação brasileira, o outro lado era terrível, quer dizer, a dieta de farinha, de água com farinha, né, está aqui muito bem expressa aqui na peça, né, quer dizer, aquilo tudo também povoava, quer dizer, o tropicalismo era isso, era também essa carência, essa pobreza, né? Não é assim tão. O que tem é uma. O que talvez lhe leve a pensar assim, ou a dizer isso, é aquela outra caricatura que foi feita do tropicalismo, que foi enfim, que era também importante, que foi a associação com o verde, enfim, com as araras, com a banana, com a exuberância do trópico, enfim, e o chacrinha, e aquilo tudo, que foi a maneira, digamos assim, mais imediata com que o conjunto da vida brasileira, o conjunto da vida cultural brasileira pôde apreender o fenômeno da Tropicália. Foi aí que ele se tornou jornalístico, que ele se tornou midiático e tal. E agora, o que tinha lá no fundo dos poetas, dos músicos, enfim, era o tropical melancolia, porque não podia ser de outra maneira. Você viu, assim, ela teve uma exposição em Londres, né, da Tropicália e do Tropicália bacana, bonita. E como você viu aquilo numa galeria, com um sentido histórico ali? Você foi lá? Lá em Londres? Fui. Olha, aquilo, Londres já tinha, de uma certa forma, com o Hélio Oiticica, né? E eles tinham informação. Olha, quem quiser pode participar também. O fato de que eu e Caetano, né, vivemos lá, tudo isso, de uma certa forma, referenciava a Tropicália como um elemento a ser tomado por Londres, né, para si. Além do mais, o trabalho todo, tanto do Hélio quanto do nosso, e de outros brasileiros lá, do Bressani, do Neville, do Sganzella, que viveram lá, nós todos tínhamos assim uma certa conexão, ou não diria uma conexão, porque ela não se fez propriamente, mas uma conectividade com as vanguardas inglesas londrinas, e que em alguns momentos isso se fez, né, com o Living Theatre, quando eles estiveram lá, com o Incredible String Band, que era um grupo de vanguarda. Torquato fala de uma visita que ele fez ao Jimi Hendrix. Vocês também o conheceram? Nós conhecemos o Jimi Hendrix? Não, eu conheci o Jimi no backstage, né, na coxia do palco da Ilha de White.
uma semana antes dele morrer. Foi naquele concerto que ele fez. Ele tocaria, depois do Miles Davis, teve a Johnny Mitchell, que abriu o concerto por volta das 4, 5 horas da tarde. Depois o Miles Davis veio lá pelas 6, 7 horas. E no conjunto do Miles, naquela época, tocava o Ayrton Moreira, nosso brasileiro, né? Paranaense, marido da Flora Purim, enfim, percussionista e tal, que no intervalo, exatamente depois do concerto do Miles Davis, nos viu. Estávamos eu, Caetano, Dedé, Sandra, todo mundo ali na plateia, os brasileiros todos ali na frente, logo no palco. O Ayrton viu a gente durante o show, disse: vem cá no final e tal. Nós fomos no final cumprimentar o Ayrton e o Miles, o pessoal. E nesse momento o Jimmy estava já lá atrás se preparando para o concerto que viria a fazer logo em seguida. E aí então o Ayrton levou a gente, eu e Caetano, para nós falarmos com o Jimmy. Nós conversamos uns 5, 10 minutos com ele, assim, e foi só. Uma semana depois ele morria lá em Londres, né? Perto da minha casa, perto de onde eu morava. Ele estava hospedado num hotel ali em Notting Hill Gate. Mas a Tropicália acabou com... o AI-5 acabou com a Tropicália, não foi? Se ali, você, pelo menos com o impulso mais forte, ela permaneceu residualmente aqui na Resistência, com Gal, com os Mutantes, né? Com o pessoal que, de alguma forma, e os herdeiros logo, os imediatos, os seguidores, não integralmente seguidores, mas os que foram pensando fragmentos daqui, dali, da Tropicália, né? E gente que apareceu, que teve possibilidade de aparecer nas suas originalidades, digamos assim, a partir daquele impulso que a Tropicália tinha dado, né? Hermeto, Egberto, o Ney Mato Grosso com o conjunto Secos e Molhados, quer dizer, tudo isso é ainda, digamos assim, não é? Escoamento final, assim, digamos, da Tropicália, né? das coisas que a Tropicália propiciou. Bom, queria... Sim? Quer falar? Jean Queiroz, nosso anjo torto. Daqui a pouco nós temos que terminar. Roberto Machado, que foi meu professor de filosofia, me ensinou Foucault, que está aqui presente. A Milton Vaz Pereira também. Cadê a Milton? Gostaria que dissesse, pode dar uma palavrinha. Jean. A gente fala muito aqui da dimensão drástica da poesia do Torquato, e o espetáculo está muito forte, e tem essas pinceladas do tropicalismo, tem várias coisas que estão enquadradas aí, mas a gente falou aqui hoje que o Torquato era sobretudo um poeta, né? E aí a gente vê uma revitalização da poesia hoje, nos dias de hoje, dos eventos de poesia acontecendo na cidade, sendo declamados por todo lado. Eu acho que essa peça, por exemplo, tem uma coisa fantástica nesse sentido, não só do personagem, da personalidade do Torquato, mas da poesia dele, e mais do que da poesia dele, a poesia daquela geração, daquele tempo, quer dizer, uma poesia na passagem, né, do romantismo, não é, de um romantismo para um modernismo, e de um modernismo para um pós-modernismo, toda essa coisa fragmentária, né, que começa... tanto é que eu tenho, às vezes, eu gosto de vez em quando dizer umas coisas provocativas, eu digo até que o tropicalismo foi o último movimento modernista e o primeiro pós-modernista, né, do Brasil. Justamente isso, eu queria te perguntar qual a importância desse, que você acha de se encenar Torquato. Isso, mas é isso que eu estou dizendo, a peça faz isso, revela isso, essa força, restaura
uma força poética dele e do tempo dele, né? Daquilo que nós vivemos naquele tempo. Restaura a visão com que a poesia aprendia a política, aprendia a existência, coisa do existencialismo, não é? Os movimentos filosóficos de então, a dimensão jornalística, o jornalismo, a mídia começando a ter a função hegemonizante que passou a ter, não é? Enfim, tudo entrava, tudo isso, né? A TV ligada, né? A geleia geral. Isso é poetizado, né? De uma maneira tão linda, né? Tão feliz, né? E a importância da peça que eu vi foi um dos sentimentos que eu tive ali sentado assistindo. Foi esse, dizer, mas que força de restauração interessante, às vezes as palavras me faltam, mas essa capacidade de condensar uma substância que talvez ficasse dispersa, no caso do trabalho do Torquato, da obra do Torquato, quer dizer, o que você fez com o livro, o que a peça faz com a teatralidade, a poesia e a tragicidade, né, do personagem e sua produção, o personagem Torquato e sua produção, tudo isso eu pelo menos foi o que me tocou ali, disse, bacana que essa peça tem esse papel agora, né, de fazer esse trabalho, restaurar mesmo para que seja usada, vista, tocada na sua inteireza e tal, na inteireza do tempo, das coisas. Não é só a obra de Torquato, tudo que estava, não é, ao redor dela, tudo. Mas você acha que isso mundo é datado ou tem a ver com a atualidade? Você acha que isso que você viu reflete um tempo que a gente pode dizer que é datado, ou você acha que é atual? Não, como eu estava dizendo, se a gente considera exatamente dentro dessa definição que eu fiz aqui, quer dizer, de uma passagem do modernismo para o pós-modernismo, né? Que nós estamos começando a viver em plenitude agora, né? Então, tanto sinal, tanta sinalização que vinha ali, né, dessa visão fragmentária do mundo, dessa força do simulacro, dessa força da mídia, dessa força, não é, do capitalismo tardio, definindo, digamos assim, os papéis todos de quase tudo, né? Da técnica, da ciência, da arte, etc. Acho que tudo isso estava anunciado ali, e se estava anunciado ali, é porque a atualidade está aí, né? Muito bem, sim. Será que a vivência da ditadura, daquela situação de todo mundo ser muito jovem ali, né? Ter que enfrentar uma realidade que eu acho que não foi boa, né? Mesmo se eu estivesse lá naquela época. Mas apropriada para jovens, né? Será que isso não influenciou nessa questão depressiva? Não acho. Pode ser, não vou também dizer que, imagina, mas eu não acho que aquilo ali estava lá, já, a relação dele com a mãe. É claro, eu acho que a questão política é um germe para muita criatividade desse Ou até para a manifestação desse lado depressivo. É uma coisa também pessoal, que cada um de nós pode querer ou não querer ou desejar, uma coisa que passa por tudo, mas passa pela pessoa, uma questão da fé. A fé não é uma coisa que você lega, seu pai sua mãe, você pode não ter nada, ou você ter uma coisa sua, que você de alguma maneira não
não era, eu não vou morrer, porque, claro, você tem tudo para morrer. Não, aquilo que a dimensão atormentada da vida do indivíduo nele já era muito. Eu, por exemplo, não. Eu fui viver um sentido de tormento e tormenta na vida ali, a partir dali. Até ali minha vida tinha sido uma bonança. Eu era um ingênuo, eu era um menino bobo, nesse sentido, despolitizado, enfim, alienado mesmo, até, num certo sentido. Essa coisa Só ali eu fui conquistado para a militância existencial, digamos assim, ali, naquele período. Não é o caso do Torquato, nem o caso do Caetano. Eles já vinham de lá, já eram figuras complexas, entende? Já eram figuras complexas, já chegaram aqui completos, nesse sentido da complexidade, atormentados. Eu não. Ainda hoje eu estava dizendo lá em casa, estava vendo lá com Flora e falando um pouco como os filhos, quem é que parece com o pai e tal, não sei o quê. E a gente estava falando do caçula, que é o José, nosso caçula, tem 14 anos, que é um molecão, assim, todo satisfeito, entendeu? Essa coisa, o que exuda, né? Que sai no suor, é a satisfação, aquela satisfação, eu era assim, entendeu? Sentido trágico da vida, complexo da vida, essas coisas todas eu fui aprender com eles. Foram eles que me iniciaram. Você vê presente na casa? Muito. E nesse sentido, o Torquato, então, é o personagem mais central dessa dimensão dramática, né, daquele tempo e da Tropicália. Mais uma última pergunta e vamos ter que encerrar. Sim. Não, assim, mais uma questão como poeta mesmo. O que fazer com os poetas de hoje despedaçados que vivem em manicômios a céu aberto? Assim? Será que o único jeito é daqui a 50 anos contar a história deles no palco? Você está falando de uma coisa concreta ou você está falando de um simbólico? Os poetas estão... Hamilton, sei lá, socorra aqui. Não sei, em todos os lugares por aí, nas cidades, nas capitais, nos lugares. Outro dia eu fui no Vale do Jequitinhonha, uma cidadezinha lá do Vale do Jequitinhonha, em Minas, e um movimento, uma quantidade enorme de poetas, todos eles publicando seus poemas, né, suas brochuras, maiores ou menores, mais densas ou não. Na Bahia, em Salvador, poetas da praça que fazem movimentos, ocupam lugares, fazem poesia, publicam poesia oral, né, oralmente, vão publicando ali oralmente todo dia. E mais gente que escreve poesia, mesmo o movimento editorial convencional, digamos assim, das companhias editoriais, editoras, enfim, também estão se interessando, estão publicando poesia. Quer dizer, a dificuldade é que é um gênero, não é um gênero pop como é a música, quer dizer, a música tem essa coisa tem um suporte privilegiado dos sons, né, do ritmo, dessa coisa toda. A poesia tem mais dificuldade, ela é mais, o suporte é mais duro, mais difícil, ela como substância moldável, manipulável, etc., ela é um material mais duro, né, do que a música. Portanto, tem mais dificuldades nesse sentido. Dificuldade de encontrar espaço num
num mundo extremamente marcado pela dimensão do mercado, né? Da troca, né? Da capacidade da sedução, do convencimento. A poesia é uma bichinha pequenininha em comparação com a música, né? Mas eu acredito que os poetas vão estar aí, até porque eles também vão encontrando novos suportes. A poesia não vai ficar isolada. A poesia vai para o disco, a poesia vai para a internet, a poesia vai para as novas formas de livro, para as novas formas, vai para o hipertexto, né? A poesia está indo, a publicidade, né? Cada vez mais poetizada, né? A publicidade hoje em dia é um pouquinho de literatura e muito de poesia, né? Enfim, o teatro, enfim, todas as formas de teatralização da vida tem a poesia como... Então, acho que não é só o hospício que vai acolher os poetas, né? Os palcos também, né? Os palcos, os bares, os bares, as praças, poesia, enfim, tudo isso, tá? A poesia tá. Os vales. Tudo. E essa dimensão, quer dizer, há uma dimensão estetizante, a vida ela exige, é cada vez mais exigência estética, a sofisticação do processo produtivo está exigindo uma estetização cada vez maior da vida. A elegância é uma marca, é um traço da vida moderna, a artistização da vida é tudo. Por isso que eu falei da publicidade, quer dizer, ninguém vende hoje nada que não seja com poesia e com... ninguém vende nada sem poesia, sem música. Nada. Não tem. Então, é evidente que você diz, mas esse não é o mundo dos poetas. Os poetas não. Os poetas têm seu próprio mundo, eles precisam ter seu espaço preservado, sem essas subordinações a outros mundos e tudo mais, mas também, não sei, vamos ver essa interconexão, não é? Esse diálogo intensificado entre os vários mundos é uma marca também do nosso tempo. Então não vai haver poeta no sentido mesmo clássico, antigo, talvez não haja, mas os poetas vão se virar, eles vão entrar em tudo, e ali, ao estar em tudo e com todos os outros meios, os outros médiums, né, as outras mídias, eles também vão estar preservando ali sua... Né? Como é que é? O Gilberto está aí? Como é que diz mesmo aquela frase? Não morreu nem morrerá, porque poetas existem. Isso é lindo. Como é que é? Pode falar mais alto? A transa não é, que ainda está no texto aqui, porque poetas existem. E mais do que poetas, é a poesia que vai, enfim, conquistando e criando novos poetas, onde poetas não se suspeitava que existissem. Né? Nesse sentido que eu estou falando, quer dizer, do hipertexto, né? Quer dizer, onde a poesia também entra. Eu estava lendo agora uma coisa, acho que foi no Mais, da Folha de uma semana atrás. Não era nem no Mais, não, era num caderno, no segundo caderno da Folha, uma Folha Ilustrada. O Augusto, né? Uma coisa do Augusto de Campos e da poesia, quer dizer, concreta, e ele fazendo um retrospecto do movimento todo e das individualidades e tudo mais. E onde está hoje a poesia dele, a poesia de todos os concretos e tal, já está no computador, já passou de poesia, né? Já está nessa multimídia toda. Não estava no mimeógrafo. Não. Na época do mimeógrafo da Não. É isso, quer dizer, talvez... Ainda, eu sei, mas talvez essa insistência, a ideia da resistência num espaço, nessa exiguidade própria desse espaço poético,
clássico, talvez isso sim, talvez isso não seja possível, a não ser como retrovisão, né? Nós Como... somos exemplo disso, né? A gente fazendo um espetáculo aqui, trazendo a poesia para dentro do teatro. Exatamente. Você vê a trilha sonora daqui dessa peça hoje, magnífica, reinterpretando com o som, e mais ainda, reinterpretando com material contemporâneo, né? Música eletrônica, o piano, os sintetizadores e etc. Uma coisa que está lá, que traz a alma de um tempo que já foi, um tempo que estava lá atrás, que é de agora, mas que se deu através de seus intérpretes ali, há algum tempo atrás, 20 anos. Você percebeu a raiz do Geleia Geral na peça? Percebi, eu estava ali dizendo, eu estava sentado ali, de repente eu vi, quando tem um momento em que fica só a rítmica, né? E que eu disse assim, pois é, isso é o Geleia. Porque tem que ter espaço para o pequeno também, né? Essas coisas do artesanal, né? Do olho no olho, da contação de história. O engraçado é que o Torquato, nas crônicas, muitas vezes ele falava, né? De mercado, ele via isso como uma coisa importante. Comprem o CD do Chico Buarque, se não compraram, não vão saber. Está aqui na peça também. E tinha muito essa coisa do mercado, mas ao mesmo tempo é importante a gente também saber do olho no olho, do artesanato, ali do pequeno, né? Da contação de história. Porque Também, mas tudo isso, nada disso fica isolado hoje no mundo. Tudo isso dialoga com todas as outras coisas. O cuidado é no sentido de que o conjunto de todas as outras coisas e a corpulência de todas as coisas não sufoque o detalhe, as pequenas coisas. Não, e por isso tem hoje toda uma restauração da ideia de diversidade, de pluralidade. Quer dizer, a Unesco aprovou com muita luta uma Convenção Internacional da Diversidade Cultural, quer dizer, que contempla isso. Eu estava em Genebra agora discutindo lá na Organização Mundial da Propriedade Intelectual a questão dos saberes tradicionais, do folclore. O nome do programa, da matéria, da questão lá é Conhecimentos Tradicionais, Folclore e Recursos Genéticos. Quer dizer, tudo isso está sendo objeto mesmo de especulação ou seja, como é que isso entra no mundo utilitário, pragmático, da exploração, capitalista, etc., mas também como é que isso se preserva como forma de expressão. A mais ainda, como é que se agrega a riqueza. Por exemplo, lá na OMP, agora o que a gente estava discutindo é isso, como dar definitivamente o status de propriedade intelectual ao saber tradicional, ao folclore, aos recursos genéticos. Ou seja, como remunerar o índio pelo fato dele saber que aquela folha cura tal doença. Se não é patenteada por exatamente. Fica só como tributação dessa racionalidade instrumentalizante mercadológica do mercado. Enfim, precisa, nesse sentido, que você tem toda a razão, quer dizer, como é que vai preservar? Mas o que eu estou querendo dizer é que não estamos desatentos. O mundo não está desatento a isso, não. Ao contrário, eu tive uma reunião com as não governamentais, as NGOs, eram 10 ou 12, 3 americanas, 3 inglesas, alemães, da própria Suíça, etc., de jovens, e não só jovens, senhoras, homens velhos e tal, ali batalhando em cada um dos seus países e conectados em redes internacionais, etc., na defesa dessas coisas, na defesa dessa diversidade, dessa diversidade cultural, desse pluralismo de expressões e tal, onde não se pode deixar que o grande corpo Leviatã, né,
imenso do produtivismo, do utilitarismo contemporâneo, sufoquem o romance, a florzinha, né, da pedra, que nasce na pedra. Isso, sem dúvida alguma, essa é uma das questões básicas do nosso tempo agora, da contemporaneidade, né? Quer dizer, como é que a gente como é que a gente transita para o futuro sem perder o passado, né? Para não chegarmos desalmificados, né? Chegarmos no futuro só matéria, né? Como dizia o Buckminster Fuller, né? Dizia, o ser humano no futuro será de nylon. Tudo bem que seja, agora com a alma, né? com a humanidade ainda minimamente integral, né? Tá bom, vamos lá, vamos embora, gente. Muito obrigado, Boa noite, obrigado. Parabéns, que isso é o que eu queria dizer, parabéns por terem isso, produzido essa peça importante de restauro, não é, de uma obra, de uma alma, de um gênio, de uma pessoa e de um tempo, né? Obrigado.